Olá, lindos, lindos da tia, grandes geógrafos, historiadores, você mesmo aí, aluno do sexto ano do Ensino Fundamental 2 do Educandário Nossa Senhora dos Remédios. Eu estou me referindo a você, que vai tirar aquele 10 na prova. Tia, mas eu não tenho conseguido ter um desempenho bom nas provas, eu não tenho conseguido tirar aquela nota bacana. A partir desse vídeo aqui você vai conseguir. Beleza? Combinado? Estamos mais uma vez aqui para te disponibilizar aquela videoaula, para abrir, sabe, aquele norte, para dar aquela direção melhor, mais aperfeiçoada, para nós nos adentrarmos com mais profundidade nesse assunto de geografia tão maravilhoso, que são as mudanças climáticas. Mas não é qualquer tipo de mudança climática. O foco aqui é mais analítico, é uma geografia mais analítica, que vai nos fazer perceber a ação do homem dentro dessas mudanças climáticas, como se a ação do homem fosse um gatilho para que isso se intensificasse. Então nós temos aí o fenômeno do aquecimento global, da chuva ácida, do efeito estufa, ilhas de calor, o El Niño e La Niña, que eu falei para vocês até como se pronuncia naquela nossa minúscula aula de espanhol, e vamos falar também sobre a inversão térmica, que é um fenômeno natural, mas que esse gatilho da ação humana acaba intensificando, assim como os demais. Beleza? Combinado? Vamos lá para o primeiro. Então, número 1 que nós vamos explorar, como mostra a imagem, além daquela teoria que a tia passou no quadro, aquela teoria geográfica, aí ilustra a prática. Como que acontece o efeito estufa? Tia, o que é efeito estufa? O efeito estufa, como eu já expliquei em sala, ele é o resultado do aquecimento do planeta pela radiação solar em contato com a nossa atmosfera e a superfície terrestre. Aí no efeito estufa nós temos vários gases envolvidos, que são os fluoretados, os gases que são emitidos pelas fábricas, tá? O óxido nitroso, o dióxido de carbono, que eu diria que é um protagonista, e o gás metano. O efeito estufa, vamos lembrar o seguinte, ele é um efeito natural do planeta, tá? Para manutenção da vida. Só que os gases que são emitidos, né, principalmente o dióxido de carbono, o excesso dele na atmosfera, faz com que o efeito estufa se intensifique. E quando ele se intensifica, o calor ele aumenta. Então, é um dos contras, aí, um dos lados contrários da moeda que nós temos a dizer sobre o efeito estufa. A ação humana, como já mencionei, ela é o gatilho para que isso aconteça. Então, a indústria fabril, as fábricas, a própria ação humana como um todo, ela vai estar contribuindo para que esse efeito estufa se intensifique e a gente venha sofrer as consequências, tá bom? Segundo tipo de fenômeno climático que já disse a vocês é natural. A Terra de tempos em tempos ela aquece acima da média, como aconteceu até na própria Idade Média. Olha que coincidência aqui. Na Idade Média aconteceu esse fenômeno e nós não tínhamos essa demanda industrial da atualidade. Então é um efeito natural da Terra, mas a ação humana, não esqueçam desse detalhe por nada nesse mundo. A ação humana, ela sempre vai alimentar essas mudanças climáticas e fazer com que elas fiquem ainda mais intensas, além do natural, tá? Então, segundo aí, aquecimento global. Se eu fosse falar o que é aquecimento global para vocês, eu diria que na prática ela é a ação do homem, promovendo o aumento dessa emissão dos gases, como no caso do efeito estufa, né? Provenientes do uso de derivados de combustíveis fósseis. Que combustíveis fósseis são esses, tia? Vou te dar alguns exemplos. Petróleo, gás natural e carvão mineral. São exemplos, tá bom? Ao utilizar esses combustíveis, a gente libera gases que vão provocar uma alteração do efeito estufa e vão favorecer o aquecimento global. Mas não é um favorecimento assim sutil, é uma coisa gritante, tá, meninos? Então, o segundo tópico, aquecimento global. Essa é a melhor definição que eu tenho para dar para vocês. Terceiro tópico, chuva ácida. Nós chegamos até a brincar em sala de aula, né? Não é aquela chuva que você tá na rua e vai derreter todo mundo, não, tá? Se acalme. A definição geográfica para esse fenômeno climático é a alteração dos padrões das chuvas por causa da emissão dos gases, né? Como aqueles que a tia anotou no quadro. Lembrem agora, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de hidrogênio. Então, nós temos aí de nitrogênio um dióxido e um monóxido e temos mais um dióxidozinho de enxofre. Quando acontecem essas chuvas,
elas podem prejudicar muito a fauna e a flora, além dos patrimônios públicos. A tia vai mostrar algumas imagens aqui para vocês. Mais um fenômeno para a nossa lista de mudanças climáticas são as ilhas de calor. O que são as ilhas de calor? A ilha de calor, em pouquíssimas palavras aqui, ela é como se fosse um aquecimento dos núcleos urbanos em relação à periferia. O que é a periferia, tia? Aquilo que está ao redor, tá? Ao redor, geralmente, dos centros urbanos. Então, esse aquecimento é geralmente do concreto, que é uma superfície, vocês sabem, impermeável, e a falta de vegetação superficial, aquela vegetação comum, que nós temos em muita falta, muita carência na zona urbana, nessas regiões urbanizadas, tudo isso contribui para esse aumento de temperatura. Então, a ilha de calor é como se fosse aquele lugarzinho recluso, tá? Já está dizendo o nome, ilha, recluso, onde a temperatura vai aumentar por essa falta, essa carência de vegetação e por conta do alto uso aí de superfícies de concreto, que são impermeáveis. Então, isso favorece muito o calor, tá? E agora com vocês, um dos mais temidos e comentados em sala de aula, tema de muita argumentação da parte de vocês, fiquei muito orgulhosa, não vou mentir, o fenômeno atmosférico de inversão térmica. Ele é um fenômeno natural, como aqui já dizem, a nível físico da atmosfera, esse comportamento físico dela, que ocorre em sobreposição de ar quente em relação a frio. Quando ocorre em ambientes urbanos, essa emissão de gases poluentes ela não se dissipa, aumenta a concentração e acaba agravando problemas respiratórios. A inversão térmica, assim como o efeito estufa, é natural, mas a ação humana, a emissão de gases poluentes, ela, quando ocorre dentro da zona urbana, lembrando, ela pode ocorrer na zona rural também, mas acontece o contrário. Quando ela está na zona urbana, ela pode aumentar essa concentração de gases, ela concentra e não dissipa eles para a atmosfera. Então, ela não acaba dissipando eles como é o natural. E a gente vai ter um agravamento muito intenso de problemas respiratórios, bronquite, asma, etc. Tudo de ruim aí para o nosso pulmão que vocês puderem imaginar. O fenômeno de inversão térmica aí intensificado pela emissão de gases pode ocasionar um ser humano. Vamos agora para mais um que estava sendo muito comentado, muito esperado, e em contrapartida era um dos que vocês mais tinham dúvidas, no passado, porque a partir desse vídeo não vão ter mais. É o El Niño e La Niña. O El Niño é a diminuição da velocidade dos ventos alísios no sudeste da região do Oceano Pacífico. Onde, tia? Entre a Austrália, não esqueçam, entre a Austrália e a América do Sul. Esse fenômeno, meninas, ele dificulta a ressurgência e diminui a pesca lá na costa chilena. Então, é algo que está bem específico para aquela região geográfica. Só que no Brasil, esse fenômeno ele causa lá no sul, principalmente, e no sudeste, o aumento do índice pluviométrico. E lá no norte e no nordeste, aqui no nordeste, vão ocorrer algumas secas prolongadas. Então, o El Niño, em cada domínio morfoclimático do Brasil, ele vai estar se comportando de uma forma diferente. É perigoso, tia? Perigosíssimo. Ele acontece com mais frequência lá na Austrália, mas quando acontece aqui no Brasil, é um intervalo de 7 anos, assim, é um intervalo bem grande para acontecer, felizmente, mas quando acontece, é um fenômeno arrasador. Tia, e o La Niña? Já falamos sobre o El Niño, faltou a menina, já falamos do rapazinho que faltou a meninazinha. A La Niña, ela é o aumento, enquanto o El Niño é a diminuição da velocidade desses ventos alísios, o La Niña, ele aumenta essa velocidade dos ventos, que vão soprar do sudeste, na região do Oceano Pacífico, lá entre a Austrália e a América do Sul, e esse fenômeno ele também aumenta a pluviosidade na Austrália e vai manter normal a ressurgência lá no Chile. Ressalto mais uma vez, senhores, isso é coisa de lá. Tia, e aqui no Brasil, se o El Niño chega e o La Niña, como é que funciona? O La Niña, quando ele chega, ele causa o aumento dos índices pluviométricos também, lá no sul, no sudeste e no norte e no nordeste vão acontecer aquelas secas prolongadíssimas também. Mas o El Niño, ele costuma ser, segundo dados geográficos, muito mais arrasador.
é um mais intenso aí que o outro. Graças a Deus que o intervalo é muito grande. Então, meninos, esse foi o vídeo. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado. Foi feito com muito apreço, com muita dedicação. Inclusive, está acontecendo um fenômeno aqui climático, o Beirro-Bró. Já está morrendo de calor, mas não se preocupe, não vai cair na nossa prova, tá? Somente esses fenômenos climáticos que nós mencionamos aqui. Brincadeiras à parte, mais uma vez ressalto. Espero que tenham gostado, aproveitem muito esse material, vale muito esforço, tá? Vocês consultarem ele por completo, que é um material muito amplo, o vídeo, aí tem os livros, tem os resumos, mapas mentais, mas é um esforço que vale a pena, tá? Inclusive, se entenderam esse vídeo, gostaram dele, interajam com ele, deixem um like pra ti, que eu tô quase um youtuber profissional graças a vocês, comentem, se tiverem mais alguma dúvida, nem me procure mais. Brincadeira. Pode consultar o privado da tia, que até o dia da prova a gente vai se esforçar para tirar aquele, 10 bacana e maneiro, tá bom? Um beijo da tia e abraço. Bons estudos.